Fala galera, parceiros, amigos, seguidores, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. SUMP de água doce e SUMP para aquário marinho. É tudo igual? Tem diferença? Vocês conseguem diferenciar um do outro? Sabem das vantagens e desvantagens de um para o outro? Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês algumas diferenças que existem entre um SUMP de água salgada para aquário marinho e um SUMP de água doce, certo? Antes de mais nada, vamos relembrar alguns conceitos básicos a respeito de SUMP. O que é um SUMP? Sistema de filtragem para aquários de água doce e salgada, considerado o melhor sistema de filtragem dentre todos os outros na relação de qualidade de água, agregar volume de água, enfim, não é adequado para todos os aquários, mas de certo modo, para aquários grandes, médios, principalmente aquário marinho, um SUMP sempre é a melhor opção se a pessoa tem espaço e se a pessoa, obviamente, pode arcar com essas despesas, tendo em vista que um SUMP ele acaba sendo quase que sempre o sistema de filtragem que agrega mais valor ao conjunto do seu aquário, certo? Basicamente é isso. Qual é a função do SUMP? Filtrar a água, obviamente. Basicamente nós estamos falando dos três princípios de filtragem dos aquários. A filtragem mecânica, a filtragem química e a filtragem biológica. Então o SUMP ele tem que ter espaço para comportar essas três filtragens. E no caso do aquário marinho, também acomodar o skimmer, que é de suma importância e quase que indispensável para os aquários marinhos, tá certo? Bom, basicamente um SUMP ele tem que ter isso, ele tem que cumprir essas básicas regras. De uma forma básica, é isso que o SUMP tem que cumprir. Existem, obviamente, inúmeros projetos de SUMP internet afora. Cada fabricante de aquário, cada pessoa tem o seu gosto pessoal a respeito de SUMP. SUMP é uma coisa muito particular e muito pessoal de cada pessoa. Então é muito difícil você ver dois SUMPs iguais em aquários de tamanhos similares e por assim dizer, é bem difícil você conseguir que dois fabricantes tenham um conceito, duas pessoas tenham um único conceito a respeito de SUMP. Por isso que a gente vê inúmeros modelos de SUMP aí, internet afora, projetos afora, tá certo? Pode sim ser agregado a um SUMP um refúgio, uma engorda, um aquário maternidade, uma caixa repositora, enfim, você consegue fazer inúmeras coisas em um SUMP. Se vocês verem os vídeos anteriores aí no meu canal, vocês vão ver que tem projetos meus de SUMP aí que são bem diferentes desses que eu vou mostrar para vocês. O que eu tenho aí em cima da mesa que eu vou mostrar para vocês são os projetos básicos de SUMP, tá certo? Então não adianta vir falar, mas onde é que se encaixa um refúgio nesse SUMP? Onde é que se encaixa uma maternidade nesse SUMP? Não adianta vir falar esse tipo de coisa, porque eu quero mostrar para vocês são modelos básicos que atendem a praticamente todos os tipos de aquário, tá certo? E obviamente que se a pessoa quiser incrementar alguma coisa depois nesse sistema, ela consegue, tá certo? Então basicamente eu vou mostrar para vocês o que difere um SUMP de um aquário de água doce para um SUMP de um aquário de água salgada, um aquário marinho. É possível você ter um SUMP de água doce num aquário de água salgada e vice-versa? Sim, sem problema nenhum. Mas você otimizando o seu SUMP, você consegue otimizar a sua filtragem, você consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade em manter o seu aquário. Eu já conheci aquários magníficos, onde o SUMP era uma caixa plástica sem nenhuma divisão, e eu já vi aquários horríveis, onde o cara não conseguia manter o aquário, e ele tinha um SUMP muito bem elaborado, certo? Eu particularmente acho um desperdício de dinheiro você fazer um SUMP com vidro lapidado, aquele SUMP todo bonitinho, tendo em vista que a tradução da palavra SUMP quer dizer nada mais ou menos que fossa. É um lugar onde a sujeira do seu aquário tem que parar. Então a gente vê alguns projetos bonitinhos aí na internet, mas eu particularmente não vejo por que a pessoa gastar dinheiro com isso. Se a pessoa tiver dinheiro sobrando para fazer o seu SUMP bonitinho, com vidros lapidadinhos, com tampinha, ótimo, sem problema nenhum, o dinheiro é dela, ela gasta como quiser. O que eu não acho legal é a pessoa tirar dinheiro, tirar investimento de alguma outra parte do aquário, simplesmente para estar fazendo um SUMP bonitinho para postar no Instagram e para lacrar na internet, Isso eu acho ridículo. Então não vejo por que a pessoa fazer um SUMP muito enfeitado, mas é uma opinião pessoal, certo? Bom, então eu vou mostrar primeiramente aqui esse SUMP de aquário marinho, para que vocês tenham uma noção básica
do que se trata, tá certo? Vou aproximar aqui meu tripé que não treme nem um pouco. Vamos lá. Lembrando, né? Basicamente, filtragens do aquário: mecânica, química e biológica, tá certo? Então aqui nós temos a área onde a água vai cair, nós temos aqui um primeiro perlon, tá certo? E aí vem aquele velho debate: ah, mas o perlão tem que ficar fora d'água, o perlão tem que ficar dentro d'água. Gente, eu já testei dentro d'água, já testei fora d'água, não vi benefício nenhum, nem dentro e nem fora d'água. De ambas as formas vai funcionar, tá certo? Então aqui nós já temos um espaço grande para a gente estar colocando a filtragem química e a filtragem biológica, tá? E a água vai passar por aqui, vai cair aqui, e esse aqui é o espaço denominado, é o espaço do skimmer, tá certo? Por que que tem essa gradinha aqui para elevar um pouquinho o skimmer? Normalmente os skimmers têm uma faixa de trabalho, certo? Eles trabalham em uma coluna d'água específica. Normalmente, até um conceito universal entre os fabricantes, o skimmer normalmente trabalha entre 21 a 25 centímetros de coluna d'água. Tá certo? Então por isso que eu elevei aqui um pouquinho a gradinha, tá? Para o skimmer ficar um pouquinho mais alto para ficar dentro da coluna de água do skimmer, tá certo? Então aqui é a área para o skimmer, aqui basicamente cabe a grande maioria dos skimmers cabe aqui, né? Esse SUMP é uma SUMP para um aquário de 250 litros, então aqui cabe um skimmer bem grande que vai dar conta da filtragem do aquário. E aqui nós temos um quebra-bolha, tá? Vocês vão ver que a água ela vai subir por aqui, vai subir aqui, tá? E ela vai descer por aqui, e essa aqui é a área do recalque. Por que esse quebra-bolha? Porque o skimmer ele faz muita microbolha, né? E a microbolha subir para o display principal não é uma coisa muito legal, tá certo? Então a microbolha ela vai subir para cá, ela não vai conseguir descer, né? A microbolha ela sempre sobe, ela nunca desce, né? Então ela nesse ponto aqui ela vai subir para a flor da água e vai sumir, por assim dizer. Ela vai explodir e vai virar o oxigênio, vai ir para a atmosfera, por assim dizer. Então a água vai descer aqui e vai entrar aqui para a área do recalque, tá certo? Num aquário marinho, a filtragem biológica ela é muito pouco feita dentro do SUMP, tá certo? Se você é uma pessoa que investe num cascalho bom, se você investe em rochas de qualidade no seu display, as rochas acabam fazendo o papel de filtragem biológica no aquário marinho, tá certo? Então por isso que não se prioriza tanto espaço para filtragem biológica no SUMP do aquário marinho, tendo em vista que no display você tem quase que obrigação de colocar muita rocha, e porque essas rochas vão servir de esconderijo para peixe, vão servir de apoio para os corais e também vão ajudar na filtragem biológica do seu aquário. Então por isso que num aquário de água salgada, no aquário marinho, a gente não prioriza tanto assim no SUMP espaço para filtragem biológica, certo? Mesmo assim, aqui a gente já tem um espaço considerável, né, para um aquário de 250 litros. Esse espaço que nós temos aqui para filtragem biológica, se a gente colocar mídias aqui, já é um espaço suficiente, né? Mas de certo modo a gente não prioriza tanto quanto num SUMP de água doce, tá certo? Então esse aqui é um modelo bem básico de SUMP para aquário marinho, tá? Atende muito bem aí a grande maioria dos aquários marinhos e é muito simples, muito fácil, muito tranquilo de fabricar, de você ter esse SUMP no seu aquário. E volto a falar, existem SUMPs aí que tem refúgio, que tem mudário, que tem aquário hospital, que tem muitas e muitas coisas, né? Nesse aqui eu ainda vou acoplar uma caixa de reposição automática, tá? Que ainda vou fabricar. Mas basicamente esse é o modelo de SUMP marinho que vai atender praticamente todos os tipos de aquário de água salgada, tá certo? Então agora eu vou mostrar para vocês o SUMP de água doce. Ó, olhem vocês que esses dois SUMPs são praticamente quase do mesmo tamanho. Esse daqui é um pouquinho maior apenas, tá? Mas esse aqui já é um SUMP para água doce, certo? Então basicamente nós temos aqui, ó, a água vai cair aqui, espaço para filtragem mecânica. Sempre a filtragem mecânica é a primeira que obrigatoriamente tem que ter no SUMP, tá? Para sujeira evitar de ir para as outras filtragens. Aqui embaixo nós já temos espaço para mídias, para filtragem química também, para o seu carvão ativado ou para o seu polímero, né? E aqui a água vai subir por aqui, descer, mais espaço para mídias, subir, descer, mais espaço para mídias, subir, descer e cair na área de recalque, tá certo? Então aqui a gente prioriza bem o espaço para mídias biológicas, tendo em vista que não existe filtragem, quase não existe filtragem biológica no display principal num aquário de água doce, tá certo? Então aqui então a gente faz com que a água circule bem pelas mídias, tá? Que ela passe bem pelas mídias,
para efetivar a filtragem, tá? Se você simplesmente tivesse essa prateleirinha e todo esse espaço aqui fosse vago, a água ela sempre vai procurar o espaço mais fácil para ela passar, né? Então ela nem sempre obrigatoriamente a água vai passar pelas mídias até chegar numa bomba de recalque. Então quanto mais divisões dessa você tiver no seu SAMP, com toda certeza mais efetiva vai ser a sua filtragem biológica, tá certo? Eu só não recomendo que esses espaços sejam muito pequenos, porque daí dificulta bastante, né, para você colocar a mão, para tirar, colocar a mídia, fazer limpeza, eventuais limpezas, tá? Então eu recomendo sempre que esses espaços que sejam entre 10, 15 centímetros, que que eles são suficientes aí para manter o seu aquário, tá? Então, sempre fazer essas bastante divisões, forçar bem com que a água passe pelas mídias para efetivar a sua filtragem. Então, vocês podem ver que o SAMP de água doce é um pouquinho mais simples do que um SAMP para um aquário marinho, tá certo? Basicamente, aqui você tem, a água vai passar pelas 3 filtragens, e aqui a área de recalque também, tá? Dependendo do seu display, dependendo do seu sistema de captação, seja como for, é bem importante que essa área aqui, onde fica a bomba de recalque, seja grande o suficiente para ter água o suficiente para fazer o teu sistema rodar, tá certo? Porque é nesse compartimento aqui que o nível da água vai baixar, devido à evaporação, devido a algumas outras coisas também, tá? Mas é sempre aqui que a água vai baixar. No display ela não baixa, aqui nesses compartimentos ela também não baixa, ela vai baixar sempre no último compartimento. Tanto que lá no aquário, no SAMP para água marinha, a caixa de repositora vai ali, e quando a água começa a diminuir ali, automaticamente ela joga mais água no seu sistema. Então é sempre importante que esse compartimento aqui seja grande o suficiente para fazer o seu sistema rodar, por assim dizer, tá certo? Isso para tanto o SAMP de água doce como o SAMP para aquário marinho também, tá certo? Então, basicamente, se por um acaso você tem esse SAMP aqui e você quer fazer um aquário marinho com esse SAMP, tá? Talvez você tenha um pouco de dificuldade de achar um espaço para colocar o seu skimmer. Tem problema você colocar um skimmer aqui, que seria um espaço maior? Talvez só tomar um pouquinho de cuidado com as microbolhas que podem subir para o sistema, tá certo? Fora isso, sem problema, se você achar um skimmer que caiba nesses espaços aqui, você pode colocar o skimmer aqui e ele vai funcionar de qualquer maneira. E se for ao contrário? E se por um acaso você tiver esse SAMP aqui e quiser usar para água doce, tá? Qual é a desvantagem desse SAMP aqui para água doce? Você não vai fazer com que a água... você não vai conseguir forçar a água para passar tanto pelas mídias como ela é forçada nesse outro SAMP aqui, porque afinal esse outro SAMP aqui tem mais espaços, né? E a água circula mais por dentro do SAMP até chegar na bomba de recalque. Aqui, né, você tem esse espaço e basicamente esse espaço aqui. Se você abarrotar isso aqui, lotar isso aqui de mídia, obviamente você vai ter uma filtragem muito boa, né? Mas você não tem assim uma efetividade tão grande quanto num SAMP que é feito para água doce. Tá certo? Então, basicamente é isso, as diferenças são essas. Volto a falar que esses modelos de SAMP aqui são bem básicos, tá? E existem modelos muito mais elaborados do que esse, e existem modelos até mais simples do que esse. Mas, de modo geral, esses aqui são os dois modelos de SAMP, tanto para água doce como para marinho, que eu fabrico e que eu costumo recomendar aqui para as pessoas, e atendem e muito bem a todo e qualquer tipo de aquário, tá certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês sobre SAMP é isso aí. Se você aprendeu alguma coisa, se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar um comentário aí para mim com o seu feedback a respeito disso. E no mais, é isso. Um grande abraço a todos vocês e tchau.